Vamos lá no site, sped.quemfaz.com.br e eu vou aqui, ó, tabelas úteis, tabela CST e ICMS. Vou chegar aqui. Lembra que eu falei para vocês numa aula que a gente tinha aqui tabela A, que é a tabela de origem, e a tabela B, e no final elas se encontram aqui, ó. Então o que é que vai acontecer? Vou usar a tabela B que fica melhor. Quando é que eu vou informar os dados adicionais da nota fiscal? Lá no registro 610. Sempre que eu tiver alguma situação que precisa de um complemento, né? Que eu preciso mostrar para o fisco por que eu estou fazendo aquilo. Por exemplo, CST00, tributar integralmente. Eu preciso explicar para o fisco por que eu estou tributando integralmente aquela mercadoria? Não, não preciso fazer isso. Então eu posso usar tranquilamente sem informar o registro 610. Ah, mas tem um registro, tem um CST 10, tabela B. Nesse caso, qual é a recomendação que a gente tem geralmente? Principalmente se for fora do estado, você vai informar lá, ó, mercadoria sujeita a substituição tributária conforme convênio ou protocolo do ICMS e tal. E aí você coloca essa base legal lá nos dados adicionais da nota. Então usei CST 10, eu tenho que ter o registro 610. CST 20, com redução da base de cálculo. Então, eu acabei de dar um exemplo para você do decreto atacadista aqui na Bahia. Tem uma operação que tem redução da base de cálculo. E aí pode ser redução por causa da minha condição. Por exemplo, no caso eu sou um atacadista, eu tenho uma redução de base. Ou eu tenho um produto que, por natureza, esse produto tem uma redução de base de cálculo. Então eu vou ter que informar lá onde é que está a legislação dessa redução de base. Tanto no meu caso, que é um decreto de atacadista, quanto no caso de um produto. Então esse produto aqui ele tem redução da base de cálculo do ICMS. Então eu vou colocar lá, artigo tal, parágrafo tal, a redução é essa aqui. 30. Então, isento ou não tributado e com cobrança da substituição. Então, se é isento, tem que ter algum dispositivo legal dizendo que aquela operação é isenta. Então, eu vou usar lá um convênio, por exemplo, eu vou usar um artigo da legislação e eu vou informar porque é que essa operação é isenta lá nos dados adicionais, 670. 40, isenta. Então, acho que vocês já entenderam, né? Então, isenta também tem uma base legal. Não posso chegar e dizer, a mercadoria é isenta com base em quem? Nada. Eu preciso informar no 610. Não tributada, mercadoria não tributada, geralmente quando ela é não tributada, você tem chamada não incidência, né? Você está na não incidência pura, por exemplo, no caso das mercadorias que tem incidência, das operações que tem incidência do ISS. Então, o regulamento do ICMS não vai dizer, ó, serviço tal do anexo, lá do anexo 1 do regulamento do ISS, né? A Lei Complementar 116 de 2003, esse item de serviço aqui não incide ICMS, ele não vai dizer isso. Então é chamado não incidência pura. E tem também a imunidade. Então, livros, jornais, periódicos, está lá na Constituição Federal. Então, eu tenho que informar também porque essa mercadoria é não tributada. Né? A não ser que seja um caso dessa de não incidência pura, né? No caso lá do ISS. Mesmo assim, eu vou colocar lá nos dados adicionais o que? Operação sujeita ao ISS. Por exemplo, a gente tem operações de aluguel de bens móveis, né? Então, eu tenho lá um equipamento que eu aluguei e eu preciso entregar esse equipamento em outro estado. Aí eu vou lá e coloco isso num caminhão e mando, e eu preciso emitir uma nota fiscal para isso. Então a nota fiscal vai ter o CFP 6949 e eu vou usar lá o CST 41 da tabela B. Então vou botar 041, por exemplo. E nos dados adicionais eu vou colocar o quê? Mercadoria vou dizer lá que é uma locação de bens móveis, né? Vou mandar nota fiscal de serviço junto. Nesse caso, nem ISS vai incidir, né? Porque a locação de bens móveis não incide nem ISS nem ICMS. Mas eu emito a nota fiscal lá de serviço, né? Com 0 de tributação de ISS e mando. Então, mercadoria tributada pelo ISS, né? Embora não seja, digamos que seja tributada pelo ISS, a alíquota 0. E aí eu mando a minha nota fiscal com essa informação lá nos dados adicionais da nota. 50, suspensão. Então, se tem suspensão, tem uma legislação também de base para eu poder aplicar essa suspensão. Eu vou informar lá. Diferimento, mesma coisa. 60, anteriormente cobrada por substituição tributária. Geralmente, aqui na Bahia, por exemplo, pede para colocar os dados adicionais da nota, mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária cobrada anteriormente. Não lembro o texto agora, mas é basicamente isso. Então ele pede que você coloque essa informação lá também. 70 tem redução de base e tem substituição tributária cobrada. Então daria mais ou menos a mesma coisa do CST 30. E por último, 90 outras. O outras é bom que você sempre coloque, né? Porque você está fazendo outras, é uma operação que geralmente não tem uma previsão legal para ela. Você está fazendo uma analogia ou não tem um CFP específico para aquela operação. Então é bom que você coloque também o porquê que você está utilizando aquele CST ou porquê que você está fazendo aquela operação daquela forma, né? Então, praticamente aqui, o único caso que eu não vou utilizar, não vou informar o registro 610, vai ser quando eu estiver usando o CST00, que é tributado integralmente.
tá? Então, basicamente é isso. Usei o CST00 e em alguns casos 90, né? Eu não preciso informar o 610. Todos os outros casos eu vou precisar informar o registro 610, porque todos eles têm uma legislação de base que vai me permitir aplicar uma isenção, uma não incidência, uma suspensão, um diferimento ou o que quer que seja.